Ele nasceu Márcio Luiz da Silva. Ele é de São Paulo, na capital. É empresário, treinador de tênis. O tênis ele tem várias vertentes, né? Então, Aham. o meu foco maior, o que eu gosto de fazer mais e que me atrai mais é o social, é a aula social. É uma Uhum. aula para 40 a mais, é a aula para adolescente, é a aula para criança. E proprietário da empresa Márcio Luiz Tênis. Empresa que já atendeu a cerca de 5 mil alunos durante seus 30 anos de carreira. Suas aulas são realizadas na Academia Sumaré Esportes, também em São Paulo. Em seus mais de 30 anos atuando no tênis, Márcio ministrou aulas para diversos grupos, inclusive crianças na faixa etária entre 4 e 14 anos de idade. Além disso, esteve à frente da ONG Amigos da Raquete por 16 anos, onde proporcionava o acesso ao esporte para crianças e jovens menos favorecidos. E além disso, o Márcio é meu aluno de inglês. Que honra! Ancestralidade, identidade, negritude, cultura. Minas Negras Gerais. No Minas Negras Gerais de hoje, uma honra receber o professor Márcio Luiz. Ocolofé, Márcio. O Colofel Lorum. Salve a vossa presença. Ah, Força, salve. força negra aí sempre. Força sempre. Eita. Ô, Márcio, fala para mim. O tênis no Brasil, ele ainda continua sendo um esporte praticado por uma maioria branca? Ou você já consegue ver alguma mudança nesse setor nos últimos anos? Ah, pela história, né? Ainda continua uma grande massa, a grande maioria de pessoas brancas, por ser um esporte elitizado. Mas aos pouquinhos tá mudando aí, e eu particularmente eu fico muito honrado quando alunos pretos me procuram, Uhum. e inclusive eu tenho alguns fazendo aula comigo no presente, né? Então isso me deixa muito feliz, né? Uhum. Porque a gente começa e temos que acessar lugares que não é só de subalterno, né? Temos que E ocupar todos os lugares, né, Márcio? exatamente. Então quando chega uma pessoa preta na academia que a maioria são de pessoas brancas pelo poder aquisitivo e pela região que eu tô, quando chega uma pessoa preta que vai lá para ou utilizar a academia ou fazer a natação ou jogar um tênis, é uma satisfação tremenda de estar vendo uns iguais, né? E aí você não só está atendendo as pessoas brancas, na verdade, né? Então Uhum. é uma satisfação maior, né? Sim. Qual que é a porcentagem de alunos pretos que você tem atualmente? Você tem mais ou menos uma estimativa? 97, 98% de pessoas brancas. Tá. É, isso é a cara do Brasil, né? Infelizmente. E, Infelizmente, mas vai mudar uhum, isso aí. sim. Você sabe me dizer se aí em São Paulo existem políticas públicas, por exemplo, que favoreçam aulas de tênis para as comunidades mais carentes? Ah, tem. Você tem aqui um projeto que me vem à cabeça agora, chama Bola Dentro, é um projeto do professor Agostinho, que ele tem aqui no Parque Vila Lobos, né? Então, atende várias crianças e adolescentes, inclusive ele dá uma sequência no trabalho, né? Então, tem juízes que já foram alunos do projeto, que participam de torneios no mundo,
professores. Então, tem uma sequência aí. Tem um projeto, sim, aqui em São Paulo relacionado a isso. Perfeito. Você já chegou a se candidatar para esse projeto em específico, não? Não, na verdade, eu tinha um projeto, né, na academia. Sim. Esse projeto está pausado. Eu, em 99, eu criei, na verdade, com o incentivo de um aluno que eu carinhosamente apelidei de Papito, que é o Oded Grajev, super empresário, assim, assim, uma pessoa super responsável com o meio ambiente, com o terceiro setor, me ensinou muita coisa. E ele lá em meados de 97, quando ele começou a fazer aula comigo, 98, sempre me dava uns toques, mano, Márcio, social é legal, tal. Aí um certo dia eu virei para ele e falei, ó, Papito, eu quero ser voluntário, né? Me arruma uma instituição que eu vou dar aula. E aí a gente continuou conversando, tudo, chegamos à seguinte conclusão, que se fosse para eu estar indo em alguma academia ou alguma instituição, que a maioria das instituições na época eram mais na periferia, era uma hora de ir, uma hora de trabalho e uma hora para voltar, seria muito tempo. E aí, nessa conversa, surgiu a ideia de conversar com o dono da academia, Ricardo Carman, que um dos irmãos que são donos da academia, a Sumana Esportes, se ele toparia, né, que a gente fizesse o trabalho em horários ociosos da academia. E aí eu conversei com ele e ele topou, e aí a gente iniciou o trabalho totalmente voluntário. Pedi raquete para os alunos, bolinha, Uhum, roupa, e aí eu fui uhum. sair pedindo. Depois de 4 anos, por intermédio do Oded também, a gente queria crescer um pouquinho mais, e aí vale lembrar um parceiro meu que é professor de squash, que é o Gustavo, né? Logo quando eu comecei o trabalho com tênis, ele falou, Marcio, se tiver uma galera aí que queira jogar squash também, você pode mandar para mim. E aí a gente começou nessa parceria, né? Então, ele dava aula de squash, eu dava aula de tênis. No squash não comporta tantas crianças como uma quadra de tênis que é maior o Uhum. espaço. E aí ele começou com um trabalho de aula de squash. E a gente sempre conversando ao longo dos anos, procurando é, incentivo, procurando que outros alunos pudessem ajudar com o que faziam na época, oftalmologista, dentista, dona de restaurante e tal. Então a gente fazia esse bem bolado, mas totalmente voluntário. 4 anos depois, a gente continuou conversando e tal, e a gente conseguiu transformar o projeto social, né, o voluntariado numa ONG, né, através do Oded também. Ah, Essa ONG, ela sobre a ONG, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? tá. Eu quero voltar um pouco mais nos primórdios da vida do Márcio Luiz. Como é que foi assim, o seu ambiente familiar desde a sua infância, adolescência, e quais os caminhos te levaram até você chegar ao tênis? Como é que foi essa história? Bom, assim, eu venho de uma família, né, eu fui criado pela minha mãe e um padrasto, né, e eu tinha 2 irmãs, Uhum. por Qual parte parte de de São mãe. Paulo você é? É, eu nasci no Taboão da Serra, Tá bom da Serra, tá? mas vivi ali até os meus 4, 5 anos, 6 anos. Aí meu padrasto construiu um escritório na Vila Olímpia e a Uhum. gente, a gente foi morar nesse escritório. E aí a pessoa não pagou ele, a gente continuou morando nesse escritório. E eu, moleque, muito tímido, você conhece que eu sou meio tímido, tudo. Então eu conhecia a rua inteira e aí eu fazia, tipo, um monte de coisa. Tipo, nessa época,
na frente da escola onde eu estudava, né, tinha uma favela da Juscelino Kubitschek, enorme essa favela, e o meu melhor amigo morava lá. Então, sai da escola, ia pedir grana no farol, tipo, os maiores da favela naquela época, pegava a gente, colocava dentro do carrinho de carreto, né, que é aquele caixote com rodinha de rolemã, dois cabos, saia pedindo nas casas. E aí também, um dia ele me chamou, vamos pegar bolinha no play tênis, que era uma academia que tinha do lado da favela. E aí eu fui, esse foi o meu primeiro contato com tênis, né? Você tinha Voltando ali quantos para anos nessa época? 6, 7 anos. Tá. Aí, um tempo depois, né, eu pegando bolinha, e aí conhecia na rua onde eu morava, na rua Coronel Joaquim Pereira Lobo, na Vila Olímpia. Eu morava numa ponta da rua, e no meio na metade dessa rua, tinha uma firma, chamava Pau Brasil, que era do maestro João Carlos Martins. E a gente jogava bola com a gente na rua, com a molecada da rua, jogava bola, tal, não sei o quê. Aí ele um dia falou assim: Marcinho, vem trabalhar com a gente aqui na firma. E eu tenho uma história engraçada também, uma história verídica dele. É, vem comprar lanche pro pessoal aqui na firma. Então, eu, muito pequeno, com 7 anos, 6, 7, 8 anos, eu comecei a ir nessa empresa, né? E eu comprava lanche, tal, não sei o quê. E aí ele me levava para tudo que era restaurante, uns restaurantes bons que tinham ali na Juscelino Kubitschek, eu ia para casa dele e tal. É, e aí foi assim. Um tempo depois, a minha mãe, meu padrasto era super trabalhador pra caramba, tal, não sei o quê, mas bebia umas cajibrina, e quando bebia as cajibrina dele, bebia as pingas dele, dava ruim. Então ele ficava violento, tal, batia nela, não sei o quê. A gente muito pequeno vendo todas aquelas cenas. E ela falava para ele, ó, um dia eu vou te largar, nem que eu tenho que ir para uma favela. E aí, um tempo depois, foi o que ela fez. Ela juntou as economias dela e aí comprou um barraco na favela da Uberabinha, que era perto ali também, na Vila Olímpia, perto da Avenida Santo Amaro. E a gente foi morar lá. Então, eu morei lá uns 5 anos, por aí 10, por aí, 9, dos 9 aos 15 anos, através desse, desse barraco da minha mãe, que ela comprou lá uns anos depois. Eu acho que era até na época da Irondina, se não me falha a memória. Foi desapropriado, né? A favela foi desapropriada e deram as casas para quem tinha um barraco no 15 da Raposo Tavares, no Jardim Educandário, né? Coab Educandário. E aí a gente foi para lá. Então, é, mas até esse é o ambiente que Você eu, cresceu, que eu cresci, desenvolveu. né? Eu Uhum. cresci. Mas na favela, um tempo depois, eu sofri um acidente, né? Como é que foi esse Sofri, acidente? eu fui atropelado na Avenida Santo Amaro. E aí, é, fiquei um tempo, tive traumatismo craniano, Uhum. fiquei uns dias em coma, é, e tive trauma na traqueia também, essa voz rouca de galã, assim, não é daquela época, porque um lado você tem dois lados, né, de cordas vocais. Um lado meu é paralisado, por isso que eu tenho essa chiadeira, tal, não sei o quê, Ah, mas não tem problema nenhum tá de com boa, tá de boa. respiração. Mas essa rouquidão veio daí. E aí eu me recuperei e tal, não sei o que, eu usava a cânula, que é uma chapinha de ferro que para você respirar aqui, né? Uhum. E ali
quase esquina com a favela, tinha uma feira de domingo. Várias histórias de domingo eu tenho. E eu tomava conta de carro lá, trabalhava nas barracas, vendia limão. Aí um dia eu tomando conta de carro na feira, me apareceu uma pessoa perguntando: você não quer pegar bolinha para mim? Eu estava usando cano, né? Eu falei: quero. E aí eu tinha uma academia na rua Quatá, na rua da feira, assim, mais umas 2, 3 quadras para baixo. Tinha uma academia com 2 quadras de tênis. E lá fui eu, né? O meu anjo da guarda-mor chama Lothar. E aí eu fui pegar a bolinha para ele lá. Um mês depois que eu estava com ele, e eu vim saber dessa história em 2019, a fundo, que eu fui visitá-lo e eu conversando com a mãe dele, e a mãe dele falou que me viu pegando bolinha na quadra de saibro. Saibro é aquela pó de telha, né? Aham. E eu com a cânula, ela falou: meu, isso não tá certo. E ela deu uma conversada com uma aluna dela, que o marido era médico, inclusive chama Márcio também, não sei se ele é vivo ainda. E aí ela falou: ó, conversa com meu marido. E aí conversou com ele e tal. Aí ele, um mês depois eu estava fazendo os exames e marcando a cirurgia para voltar a falar. Se Olha, não acontecesse isso, também não falava. Eu falava uma semana por mês, porque não subia o ar para poder falar. poder falar. Então, aí eu comecei a trabalhar pegar a bolinha para o outro lá, fiz a Uhum. cirurgia, voltei a falar, e um ano depois ele me falou assim: eu preciso de você todo dia. Opa. Você quer ir lá comigo pro Sumaré? Falei: vou. E foi lá que eu aí fui com ele, e ele é um professor assim, tipo, na época à frente do tempo dele, assim, super professor. Uhum. E eu muito curioso, estava do lado vendo ele dar as aulas. Eu com 13, 14 anos, ele me deixava com os pequenos e eu dava aula para os pequenininhos. É, com uns 17 anos, ele começou a ter outros negócios, ele começou a sair da academia, eu comecei a ficar, aí já tinha um aluno no sábado, aí no sábado 8 horas da manhã, outro às 3 da tarde, aí comecei, e na época que eu comecei na academia a dar as minhas aulas, tinham muitos professores, né? Então era uma briga de foice, e foi assim o início, né? Então, Uhum. mas tudo por tanto pessoal como emocional, como profissional. Essa pessoa, esse ser iluminado aí que chama Lothar Kruger-Zier, ele foi meu anjo da guarda-morte. Eu tive vários outros também, mas esse foi o grande responsável aí pela pessoa que eu sou hoje, pelo profissional que eu sou hoje. Muito bem. Esse nome soa alemão, né? Ele deve ser alemão, Ele descendente é alemão, né? neto de alemão, Neto neto de alemão. alemães. Ah, Né? beleza. É o seguinte, ao longo da sua carreira profissional, você desenvolveu alguns trabalhos com crianças e adolescentes carentes, né? Eu queria saber quais foram esses trabalhos e como é que eles se desenvolveram. Então, através do Oded, né? Eu dava aula para ele na época. Foi uma pessoa que ficou jogando comigo 20 anos. Esse seu era E advogado? O que que ele fazia da vida? o Ded ele é um dos donos, foi um dos donos da Grow, fundador da Brink, Fundação Abrink, Instituto Etos, Olha, Nossa São Paulo, foi assessor do Lula no primeiro, assessor especial do Lula no primeiro mandato. certo. Tive com ele a semana passada no almoço, depois de muitos anos. Ele não está jogando comigo agora. A gente batemos um papo, Uhum. matamos a saudade. Ele me falou que ele está também à frente do novo mandato do Lula aí, num trabalho de diversidade. Que coisa boa.
Então, ele é uma pessoa. É isso. Eu dei apelidei ele carinhosamente há muitos anos de Papito e que Ficou. me ensinou tudo, né? Uhum. E é engraçado, assim, tipo, eu tenho só uma historinha bacana dele. Ele Diga. convidou a gente para ir numa homenagem que ele ia receber, cidadão paulistano, na Câmara de São Paulo. Uhum. E aí a gente chegou e aí sentou eu, meu filho era pequenininho, meu filho devia ter uns 3, 4 anos. Meu filho estava no meu colo, minha esposa do lado e um dos meninos que foi aluno do projeto social e que estava fazendo a segunda faculdade dele, né? E ele foi Uhum. um dia lá na academia me agradecer. Eu falei, não, que agradecer o quê? Ele, ele tinha feito enfermagem e depois ele estava fazendo engenharia. E aí eu comentei com o Oded sobre isso. Ele falou, não, leva ele lá também para ver essa homenagem que eu vou receber. E aí tava 4 pretos, né? Eu, minha mulher, meu filho e ele, tal. Uhum. E aí quando o Oded passa, branco, olho azul, judeu, barba branca, né? Passou que meu filho olhou para ele e falou assim: vovô Oded, vovô Oded. Aí todo mundo olhou para gente. Porque é isso, como eu chamava ele de papito, pro meu filho Uhum. foi Você chama de vovó. avô mas assim, muito carinhoso, muito, como que eu vou te falar, muito humano, sabe? Uhum. Muito Uma pessoa que realmente foi sensibilidade fundamental na incrível. sua vida, na sua formação, né? É isso, ao longo desses anos eu tive assim várias pessoas, né? Ao longo ao longo da vida tem as pessoas que passam, que vêm, que vão e tem as Uhum. pessoas que ficam. Ele é uma dessas pessoas que ficaram. O que eu queria deixar um pouco claro para todos, na minha visão, que é o seguinte: tanto o mundo, como eu coloquei aqui, está sob uma ameaça séria, né, da extinção da espécie humana. O Brasil, né, está numa situação seríssima, né, social e econômica. O Einstein já dizia, não dá para resolver os problemas com a mesma cabeça, com os mesmos processos mentais que criaram os problemas. Se a gente não mudar, né, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver, mudar a perspectiva que a gente tem dessa situação, a situação só tende a piorar. Então é necessário novo pensamento, nova cabeça, nova perspectiva, né, para os novos tempos. E eu só tenho a agradecer. Uma pessoa super especial aí. E Uhum. aí a gente começou esse trabalho, né? Passou 4 anos depois a gente formou essa ONG e essa ONG é muito especial porque é o meu primeiro filho, né? As pessoas me perguntavam antes, por que você faz isso, tal, não sei o quê. E inclusive para o Oded eu falei muito porque eu sou fruto de várias pessoas que se envolveram, que de uma forma ou de outra me, me, me deram um toque aqui, um toque ali, anda desse jeito, conversa assim, você não pode. E aí foi moldando, né? Uma forma de esse projeto social foi uma forma de devolver um pouquinho do que eu tive, né? Então, na verdade, é meu primeiro filho. E eu tenho uma pessoa super especial também que um amigo, também conheço desde 97, quando ele estava para se aposentar, que é o Raí. Ele é sócio fundador O Raí, o jogador? do jogador. Então, Olha ele é só, sócio fundador do nosso projeto, né? Ele tem a Gol de Letra, mas ele é sócio fundador que do, coisa do legal. projeto. E na época ele tinha um cargo, ele era conselheiro também. Então, tem ele, tem o Valtinho, que trabalhou muitos anos com o Oded, que fez parte da fundação, estava lá na fundação isso em 2004. E é isso, a gente tocou o projeto até 2016, 2017, aí deu uma pausa, né? Uma pausa forçada ali por problemas Técnicos, né? é, É, que vem, mas e nunca foi um fim, nunca uma ideia que eu tenho de voltar com o projeto, com certeza.
certeza, uma hora dessa acaba acontecendo. É. Voltando um pouquinho nesse tema do trabalho social, né, através do tênis. Por exemplo, você acabou de falar de um aluno que veio te agradecer anos depois, né? Eu estava na sua segunda faculdade. É, exemplos como esse, garoto, houveram outros, por exemplo, você conseguiu, eu estou certo de que você conseguiu ajudar muita gente através das raquetes, né? Através do gingado na quadra. É, houveram mais bons resultados nisso aí? Sim, sim, sim. Inclusive, tem o Thiago, é um menino que fez parte da primeira turminha, né? E depois, logo depois, eu chamei para trabalhar comigo. Passaram-se muitos anos. Esse é um conselheiro que eu tenho agora para o meu negócio. Então, ele Ah, trabalha com vendas, ele me ajudou a remontar meu site, fazer um site novo. qual é o endereço do seu Cuida, site? Deixa aqui pra gente. marcioluiz.tênis. Ok. Rapaziada, marcioluiz.tênis, vai lá. O tênis com dois N. Ok, tênis com dois N. E o Luiz com S. Então, assim, ele me ajudou a remontar, ele cuida das minhas campanhas, que eu faço uma propaganda no Google, né? Ali a pessoa que procura aula de tênis imperdíveis, ali eu estou sempre na primeira página, Uhum. através desse trabalho que ele faz. Então, anos depois, ele veio, a mesma história. Ah, não, meu, não, não tem gratidão maior como eu acho que eu fui para muitas pessoas que me ajudaram lá atrás e ver o resultado que aconteceu e que vem acontecendo. Eu vejo agora não tem que agradecer. A próxima etapa vai passar por você também, alguém que você vai pegar na mão e vai lá e vai ajudar também e vai indo. Não é uma questão de. Acho que quando a gente faz alguma ação, é mais para si mesmo do que para o outro, que acaba refletindo no outro. Mas é mais é mais pessoal mesmo, não é, puta, eu vou Sim. fazer porque é para ajudar aquelas pessoas. Eu tenho um, uma opinião na minha cabeça que é assim, basta, aí fala, todo mundo tem oportunidade, aí depende da pessoa de agarrar ou não, mas cara, todo mundo é capaz, todo mundo é capaz. Você dá as ferramentas certas e Uhum. todo mundo vai para frente. A gente pode dizer, então, que a vida do Márcio Luiz, boa parte dela foi baseada no tênis, né? O esporte tênis. O que que é o tênis para você? O que que ele representa para a tua vida? Eu vou chorar, porque essa Ó, prepara o pergunta, toda lenço. vez que me fazem, é minha vida, cara, minha vida. Uhum. É, tudo que eu tenho, tudo que... Existem professores de tênis, isso eu vendo para os meus alunos, eu falo de coração. Uhum. Tem professor de tênis que tem o tênis como profissão. É minha Uhum. profissão. No meu caso, não. É minha vida. E ainda dou sorte de pagar as minhas contas fazendo o que eu amo. Uhum. Então, assim, a maior satisfação do mundo é bater bola com um garotinho de 4 anos, ou ter um aluno que nem eu tenho, o seu Celso Mori, tem 78 anos, viciado em tênis, entendeu? Aí você tem uma outra aluna que nunca tinha segurado na raquete, a maioria dos meus alunos aula teste, que nunca segurou numa raquete, você faz ali na primeira aula trocar bola com você. Isso é muito gratificante. Então, isso para mim é... O tênis, ele tem várias vertentes, né? Então, Aham. o meu foco maior, o que eu gosto de fazer mais e que me atrai mais é o social, é a aula social. É uma Uhum. aula para 40 a mais, é a aula para adolescente, é a aula para
criança, aula para idoso, é isso que me atrai, aula para casais, entendeu? Então, isso me atrai mais do que o competitivo em si. Lógico, eu tenho uns alunos que são avançados, tudo, mas esse não é o grande foco, acho que nem do nosso tênis, na verdade, né? A gente discute muito aí sobre o tênis, e o grande foco, a grande massa do tênis não está no profissional, né? É o que sustenta o tênis é o social, 90% do tênis é social. Uhum. Então, Mas seria só, isso seria um atributo só do tênis ou de outros esportes também? O que você acha? ai, não, olha, eu não sei te falar Por exemplo, precisamente. você tem trabalhos sociais, você ensina tênis para crianças e adolescentes, né? Sim, Mas aí, por exemplo, a gente sabe de escolas, de escolinhas de futebol, né? Até patrocinadas, incentivadas por grandes jogadores, né? Como o Raí, por exemplo, o Cafu sim, parece que tem também, né? Uns sim. projetos assim, né? Então, além do tênis, a gente poderia dizer que isso se abrange, esse esporte Não, com social se certeza, não, abrange. com certeza, com certeza. O tênis, ele, assim, eu tô dentro do tênis e como que eu posso te falar? Ele é especial, porque assim, diferente de um futebol, por exemplo, você tem que ter respeito desde a primeira aula. Hum, Não cabe muito você falar palavrão, acabou o jogo, você tem que cumprimentar o seu adversário. Então, tem algumas regras no tênis que você leva para a sua vida. tipo, Nesse projeto social, eu usei, além de dar aula, eu usava muito a minha própria história para mostrar para a galera. Ah, tio Márcio, eu quero ser que nem você. Cara, você tem que ser mais do que o tio Márcio. Tem que ser mais. Tio Márcio é pouco para vocês, tem que ser mais do que o tio Márcio. E tem uma história bacana de uma menina que, a Karina, uma turma lá atrás do projeto social, chegou um dia para mim e falou assim, ela sempre me falava, pô, olha o óculos do professor, olha que óculos da hora, olha as roupas do professor, olha o carro do professor, tal. Não sei o que, eu só escutando, olha, pô, olha lá, beleza. Passou um, um tempo depois, ela virou para mim e falou assim, tio, tá muito difícil vir jogar tênis. Eu tenho que andar da escola até a instituição, da instituição vir para cá, tal, não sei o que. Ah, falei, tá difícil? Então vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Você acha que eu acordei um dia e falei assim, opa, hoje eu vou dar aula para o pessoal da Aproxima, que é a Aproxima instituição que eu tinha essa parceria, que quem, na verdade, indicou foi a Brinc, né, que foi a Fundação Abrinq, que foi atrás e achou uma instituição que era perto ali da academia para facilitar no deslocamento dos alunos. Falei, você acha que eu acordei um dia e falei, vou dar aula para a Aproxima, porque eu sou legal? Não. Conversa de um incentivou, aí eu tive que pedir camisa, tive que conversar com o dono da academia, que não sei o que e tal. Aí, e outra coisa, você sempre fala que o professor tem um óculos da hora, tem carro da hora, carro legal, tal, não sei o quê. E se eu te contar que eu já morei numa favela, você acredita? Falou, professor, é. E se eu te contar que vocês estão assim, umas 30 vezes melhores do que eu estava quando eu tinha a idade de vocês, vocês acreditam? Então, acabava que usando muito da minha trajetória, da minha história, para incentivar. E aí, lógico, que você quer que todos deem certo, né? Todos. E aí já não é só o seu desejo que vai fazer isso. Daí depende muito uhum. de cada indivíduo. Mas eu tenho grandes resultados com essa gama. Inclusive, ontem, eu até comentei com a minha esposa, eu estava na grade da quadra e passou de carro. Eu acho que ele deve estar trabalhando com Uber.
Moisés, que era um aluno meu pequenininho, tem uma matéria que a gente fez, ele aparece todo magrelão, aí depois de um tempo já tem filhos agora. Falei, meu, passa aqui e tal, não sei o que, não, daqui a pouco eu passo, eu vou terminar a corrida aqui, daqui a pouco eu passo. O menino, cara, eu vi ali com 8, 9 anos, e é um carinho tremendo, me chamava de pai, sabe assim? Então, Uhum. essas a grande maioria que eu tenho, ou se não a maioria que eu tenho contato e que eu tenho notícias, procuraram sempre um ou se foi pelo lado da educação, ou se foi Uhum. pelo trabalho mesmo, mas de alguma forma foi deram sequência aí na Maravilha. caminhada. São coisas que não têm preço, né, Márcio? A gente falou de tênis. Falando de tênis, o que você tem de gíria dentro da quadra de tênis? O que você pode passar pra gente mais? Ah, que eu quero aprender inglês, né? É, Tá escuro, quer que eu acenda a luz? É, quando é isso, é o quê? Você tá. não, que a pessoa deu tipo, foi rebater uma bola e pegou no aro da raquete, não pegou no centro da raquete, Ah, furou uma bola. É, quer moleza, vai jogar com o ajudante, que é o William, que trabalha comigo. Ah, tinha um outro que eu falo bastante, me ajuda! Era um bordão do Datena, e aí eu levei para quadra de tênis. Ah, tem alguns aí. Agora aham. De cabeça fica E aí que eu difícil, quero né? aprender a falar tudo isso em inglês para poder, entendeu? Ficar até uns bordões mais chiques aí também. Entendi. Mas a grande maioria não vai entender o que você vai falar. Quem? A grande maioria dos seus alunos não vai entender o que você vai falar na Lógico que quadra. vai. Será Oh, mesmo? como não? Mas Vai você sim, vai traduzir para elas. lógico. Beleza. Olha só, é, além de professor de tênis, você você é um ativista. Você se considera um ativista e você consideraria a sua profissão, né, como professor de tênis uma forma de ativismo negro? Por exemplo, não se vê muitos professores de tênis, né? Eu particularmente digo que o Márcio é uma curva nas estatísticas, né? Então, assim, isso é estar ocupando os lugares, isso é uma forma de ativismo negro. O que você acha disso? Então, assim, há só uma pequena correção. Acho que o tênis, ele sempre foi um inclusor social muito forte, muito forte. Então, o menino, eu, no caso, morava num lugar que não tinha luz, mas eu só convivia com as pessoas, puta, de poder aquisitivo altíssimo. Isso ajudou a formar o Márcio. Tipo, tinha. Bom, vivia ali nessa rua onde a gente morava com meu padrasto, minha mãe e minhas irmãs, não tinha luz, mas eu tinha um quarto no apartamento do maestro João Carlos Martins com ar-condicionado. Então, no meu caso, por exemplo, me a, ajudou a formar a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, tipo, não tem problema nenhum de jantar na casa do dono da academia ou ir na casa do meu amigo na favela, sem problema nenhum, né? Então, assim, o tênis, eu acho eu acho que sem força nenhuma ele te coloca assim. Então, e assim, o Márcio não é uma curva, tem vários professores, vários empresários. Tem um afilhado meu que eu tenho muito carinho por ele, o Renivaldo. Eu comprei uma casa que eu tenho lá na Zona Sul, através dele. A gente era vizinho, morava na mesma rua. Ele
muitos anos ele foi proprietário de uma academia de tênis no Morumbi. Ele é mais velho do que eu. Não, e tantos outros, tantos outros. Givaldo Barbosa, um monte, que eu posso citar, tipo, ainda do lado do esporte, tenho uma irmã que é mais nova do que eu, que estudou nos Estados Unidos, está lá há 19 anos, 20 anos, através do tênis. Então, o tênis, ele proporciona, por exemplo, se não fosse através de pegar bolinha, eu não teria o acesso ao tênis na época. Uhum. Não tinha como jogar tênis, Certo. né? Hoje Uhum. ainda tem esses projetos sociais, tal, não sei o que. Hoje está mais acessível do que era na época que eu comecei. E lá é realmente mais caro. Hoje ainda continua um esporte caro, mas é mais acessível do que era no passado. Então ele te coloca, ele colocava o preto favelado inconvível com elite. Elite não, né? Mas ali com um poder aquisitivo mais alto, né? Uhum. Então, o tênis sempre foi assim. E não é só o Márcio, não. Eu tenho vários amigos pretos bem-sucedidos dentro do tênis, né? Você me perguntou se eu sou um ativista. Você chegou a ver os meus livros aqui? Sim, sim, sim. Eu, na pandemia, comecei a ler muito, ler Uhum. muito. Eu sempre fui um revoltado sem ter muito conhecimento, Uhum. né? E na pandemia eu fiquei mais revoltado com um pouquinho de conhecimento. Então, eu consigo colocar para os meus alunos, eu falo para eles o privilégio branco. Tem vários alunos que entendem essa mensagem e falam, Márcio, eu não, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou preto. Eu não passei o que você passa, eu não passei o que. Então, assim, é uma troca de mensagens e que eu coloco para eles todo o sofrimento que eu tenho, que eu tive, que meu filho tem, que minha mulher tem e que a gente continua tendo, Uhum. mesmo em 2023. Toda hora acontece. Sim. E é revoltante. Eu dei uma pausa na terapia, mas a minha terapia é 99% de falar sobre racismo. É uma coisa que eu não Ainda é muito aceito. presente, Muito no meio onde presente, você trabalha, muito presente. circula. Eu Uhum. vou, eu vou te dar um exemplo assim último grande que me deixou muito chateado, né? O último grande acontecimento que me deixou muito chateado. Eu tenho um carro e minha esposa é fisioterapeuta, começou a atender home care, né? Então ela ia nas casas e eu estava ficando sem carro e eu pegando Uber e na época a gasolina estava lá em cima, os Ubers todos cancelando, eu chegando atrasado na aula. Aí eu aluguei um carro menorzinho, pequeno, e um dia 31 de março de 2022, eu tinha um retorno numa clínica de oftalmologia eu operei os olhos, tirei o pitirígio, e aí eu coloquei minha caixa d'água, né, uma caixa que eu levo com água para os alunos, minha mochila com as raquetes e a chave do carro, tranquei no porta-mala. E aí eu fui, dancei, perdi a consulta, tudo, tal, não sei o que, eu tinha aula às 4 horas da tarde na academia. E aí eu desci aqui na avenida de baixo e chamei um chaveiro para me ajudar a abrir o carro para poder ir trabalhar. O cara chegou com o carro dele atrás do meu carro, parou o carro, pegou as ferramentas, foi lá tentando abrir o carro,
Nesse meio tempo, chegou o dono da casa aqui, que é um amor, que ele sempre resolveu os problemas que a gente tem aqui na casa. Já resolveu? Eu falei, não, não resolveu, não, então deixa que eu vou lá falar com o vizinho. Ah, não sei o que. Ele foi. Nesse meio tempo, o cara conseguiu abrir o carro. Estou me preparando para fazer o pix para o cara e para uma viatura da polícia. E, cara, meu copo tá cheio, cheio. Eu não consigo mais. Né? Eu não Não era consigo. um bom dia para acontecer isso, né? Não, mas assim, não, acho que ultimamente não tem sido bom dia nenhum, porque eu não consigo mais. Mão na cabeça. Eu falei, gente, eu não vou pôr a mão na cabeça. A casa é minha, o carro é meu. Não, você vai pôr a mão na cabeça. 2 horas da tarde. Isso. Então aí vem toda uma história que antes não me afetava tanto e passou a me afetar. Entendi, Entendeu? Então, entendi. aí não sei o quê, e aí você começa a discutir, e falar daqui, falar dali, e não sei o quê. Eu podia ter colocado a mão na cabeça, podia, mas não consigo mais. Uhum. Então Primeiro porque isso numa situação como essa não tem obrigação nenhuma, é. né? Então eu fiquei muito chateado. Isso foi a última, né? Uhum. Tanto que eu cheguei um dia para tomar café na padaria, lá nas Perdizes, né? E tinham 4 policiais civis do lado de fora. Não tive dúvida. Oi, boa tarde, bom dia, tudo bem, tudo bem? Meu nome é Márcio, o pessoal aqui da padaria me conhece, eu estou aqui na região há quase 40 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que que vocês param os pretos do jeito que vocês param? Bom, senhor, existe polícia e polícia, me respondeu um dos policiais. Aqui com a gente não tem nada disso, porque pode ser homem, mulher, gay, a gente não tem nada disso. Eu virei para ele e falei assim: então eu só dei azar na minha vida, porque desde que eu me conheço como gente, eu levo porrada de vocês. E olha que eu sou um cara do bem. Trabalho, eu tenho 47, eu trabalho há 41 anos. Eu sou um cara do bem. Eu só tenho, assim, uma ou outra situação que ali que minha mãe precisou e teve, né? Tipo, levaram, tinha que me levar para o hospital, me levaram. Mas a maioria das vezes só foi porrada. Só porrada. Eu tenho, assim, uma recordação, eu pedindo grana ali com 8 anos de idade na feira, o policial chegar e falar: ô, seu macaco, você sai daqui, senão eu vou dar um tiro no meio da sua cara. Né? Então, e para aqui a entrevista toda vai ser só contando os casos que eu já. São coisas que estão sempre nos perseguindo, né? Independente do lugar onde esteja no Brasil, É, né? Obviamente, existem lugares onde isso é mais na cara, né? Existem lugares, por exemplo, em que esse racismo é mais velado, é mais disfarçado. Pode ser que as pessoas não cheguem na sua cara e falem isso, sim, mas elas se sim, comportam de uma certa sim, maneira sim. que denotam racismo, né? Apesar dos pesares, estamos aqui, estamos de pé, estamos vivos, vamos aqui lombando e É vamos isso. caminhando, não é isso? É. Vamos aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Olha, eu quero deixar aqui é, uma outra pessoa, assim, eu sei que a gente está chegando ao fim, mas eu quero uma outra pessoa muito especial na minha vida. É, exemplo, exemplo para mim, para minha esposa, para muitas pessoas, para o meu filho, que é o Dr. Edio Silva Júnior. Esse cara é especial. Esse Maravilha. cara é um orgulho para nós. Uhum. Ele, eu falei para ele que ele ainda não falei, eu falei para o meu filho, ele precisa fazer uma, uma imagem que coloca Luiz Gama e ele assim, porque ele é o Luiz Gama dos tempos atuais, dos Sim. nossos tempos. Então, é uma pessoa que está à frente aí de todos
aos problemas de racismo religioso. O que levou as entidades a ingressarem com essa ação são os programas televisivos de algumas religiões chamadas neopentecostais, que, a pretexto de veicularem o seu proselitismo religioso, acabam propagando o ódio, a intolerância, a discriminação contra as religiões afro-brasileiras. Não há dúvida nenhuma de que uma religião pode ter acesso a um veículo de comunicação importante como é a televisão, para dizer do que ela representa de bom, etc. O que as religiões, entretanto, não podem, aliás, o que ninguém pode, é utilizar um veículo com a importância que a televisão tem para propagar o ódio, que é o que acontece. Todos os males, segundo esse discurso dessas religiões, todos os males da humanidade se deveriam ao diabo. E o diabo é associado às religiões afro-brasileiras. Então, nós não podemos concordar, isso é alguma coisa rigorosamente contrária à Constituição, e isto tem consequências práticas. Agora mesmo nós vimos, algumas semanas atrás, no Rio de Janeiro, uma menina sendo apedrejada nas ruas por ser do candomblé. Isso é uma barbárie, tá certo? Quer dizer, então, não é só que há um programa de televisão ou há programas de televisão que veiculem a discriminação, o ódio contra o candomblé e a Umbanda. Isto leva, além de ser um discurso, isto leva as pessoas a atacarem os templos, a atacarem os indivíduos. Portanto, isso é absolutamente contrário à lei, enfim, criminoso, e o Estado tem que reprimir esse tipo de manifestação. Uhum. Então, Acho que eu já vi algum vídeo dele. ele é Acho que vi especial. um vídeo recentemente ele falando de um caso de racismo que aconteceu em Caratinga. Esse Esse mesmo. é esse mesmo. Uhum. Então, ele é meu irmão, e é uma pessoa que merece um destaque pela força e pelo trabalho que ele vem fazendo pelos pretos e pretas do axé, e, enfim, todos, entendeu? Maravilha. Porque, Queremos ele aqui no canal e você vai ser essa olha, ponte. eu vou ser o primeiro a Você... estar assistindo, porque vai ser muito legal de ver, viu? Vai Vai ser sim, muito vai legal. sim. Você que vai chamar ele aqui pro canal. Você vai ser a ponte. Beleza? Bom, perfeito, E o perfeito. Minas Negras Gerais quer agradecer de coração a tua presença. Você exemplo de vida, exemplo profissional, por várias gerações que passaram por você, né? Tem muito mais gente aí para vir e aprender, né? As técnicas do tênis, né? Sem moleza na quadra, Tem moleza né? na Quer quadra, que a moleza, moleza come gelatina, come vai comer gelatina. gelatina. É isso. Então, o Minas Negras Gerais te agradece a presença. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Eu que agradeço, Luiz. Eu acho que a nossa não é à toa, né? Eu estava procurando um professor de inglês e tem uns certos requisitos aí que para a gente, eu acho que é uma forma até da gente se valorizar e se autoafirmar, procurar os nossos profissionais, né? Então, qualquer, eu acho que eu tenho essa, eu preciso de algum, puta, meu, é preto, aí a gente vai Vai se nesse, quilombando, né? né, vai se aquilombando, exatamente. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que vamos continuar na luta, sempre, sempre, às vezes dá uma baqueada, mas a gente tá de pé, e eu tenho muito orgulho das coisas que eu vejo, que eu consegui, que eu vejo os meus conseguindo também, e, e tomara que as coisas mudem, né? Eu quero um mundo melhor
pro meu filho, quem sabe para o filho dele, que não tenha que chorar como muitas vezes eu chorei, né? Então é isso. Beleza, maravilha. Conversei hoje com o empresário, professor de tênis e meu aluno de inglês, Márcio Luiz, diretamente da capital São Paulo. Márcio Luiz É é isso. prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós. Para nós. Obrigado, viu, meu? Obrigado pelo Eu que convite. agradeço. Axé. Valeu. Axé. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.